dia quente na área e Leila chama Flamengo de Real Madrid da Shopee. Fantástico. Também não saia porque tem Pedrinho reclamando de Bappe, presidente do Flamengo, e de John Textor, né, o presidente do Botafogo, né, o dono do Botafogo, na verdade, reclama muito sobre sua postura. E também, por último, craque Neto pedindo a Deus salvação já com a chegada de Fernando Diniz. Seus aproveitamentos que não são muito bons e possível queda do Corinthians. Galera, vamos ver? Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na posição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil, nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid. Pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão. Precisa se conscientizar que ninguém é maior que ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos dessa presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. Shopee! Galera, falou tudo, né? É arrogância do presidente do Flamengo se achar maior que todo mundo. Isso chega a ser absurdo. E, tem maior torcida? Tudo bem, mas sozinho não faz nada. Bota o Flamengo lá jogando um campeonato sozinho, ele contra ele mesmo, e os outros clubes jogando entre si. Vai ter muito mais audiência, porque os outros clubes têm muita gente, entendeu? E o Flamengo não consegue jogar sozinho. Então, essa arrogância que realmente irrita todos. E cada vez está pior. E a Leila falou tudo nesse momento. Vamos ver também o que o Pedrinho falou sobre o Bappe e também sobre John Textor. Que não é, obviamente, organizado pela CBF. Eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente do Botafogo, porque uma coisa é a rivalidade no campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa que nós tivemos sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, qualquer tipo de ajuda por um momento que a gente necessitava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, mandou o presidente, e não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância. Estou falando diversas vezes, num tom que não me agrada, mas eu esperei para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a defesa, e o empréstimo é feito porque a CDI era mais baixa, por isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter do elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar, o meu treinador falar que tem que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram tudo? Não posso acreditar nisso. Você conseguiu falar isso na reunião de hoje? Não, isso foi debatido depois, foi uma apresentação da CBF para ela organizar uma liga. O clube hoje não tem mais, os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, ele não tem capacidade de gerir comigo, por diversos aspectos. Primeiro, eu te falei que a minha diferença esportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas do meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte do meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida do adversário. Outra coisa, na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor, um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar,
porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais discutível, e aí também já não há de uma geração de conceito, é um problema causado de forma institucional com o clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é ainda dono do Botafogo, o Texto, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama, para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se o João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então fica muito claro que o Texto tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito em uma liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Pedrinho falou tudo, né? Verdade seja dita, não existe companheirismo mesmo. E sem falar nisso, tem muita disputa, né? Hoje ainda existe muita disputa de quem tá melhor, Botafogo tá melhor que o Vasco, então a gente é maior, sabe? É uma disputa que eu acho legal na parte de torcida. Quando chega na instituição, no presidente, começa a pecar um pouco, né? Começa a eles não se darem tão bem. E como isso realmente vai conseguir fazer com que os clubes gerem uma liga? Também eu vejo igual o Pedrinho. Eu acho que tem que ser um órgão, por mais que eu não goste da CBF, tem que ser um órgão que saiba mais ou menos equilibrar esse ponto. Agora, falando do craque Neto, né? Vamos ver o seu pedido a Deus ali, porque Fernando Diniz está chegando. Agradeço. Nossa Senhora Aparecida, a senhora abençoe eu, porque eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Porque eu tô com medo de cair para a segunda divisão. Que a senhora abençoe, né? Jesus, mostra aqui Jesus. Jesus aqui, mostra Jesus. Tá aqui, ó, Jesus, ó. Jesus, ajuda nós, pelo amor de Deus. Ressuscita para nós, Nossa Senhora, abençoa nós da Basílica. Olha só os números dele. Olha, eu imploro, 149 jogos. 77 vitórias, 31 empates, 41 derrotas. O cara perde demais. O cara perde muito. Foi o melhor ano dele, tá? Os últimos aproveitamento 58%. Seleção brasileira, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ele só perde. Ele só perde. Aí o Cruzeiro chega com uma moral, dinizismo, e futebol, e vai jogar, e não sei o quê. Marquinhos, sai de trás aí que tá me atrapalhando. E papá. Aí vai, o Cruzeiro vai. O Cruzeiro do Dirceu Lopes. Agora vai o Cruzeiro. 17 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Ele perdeu mais. Aí vem o Vasco. Agora vai, porque vai pro Vasco, Pedrinho, amigo, pá, aquela coisa toda. Agora vai arrebentar. 55 jogos, 20 vitórias, 13 empates, 22 derrotas. Dá uma olhada como esse cara perde. O que vai acontecer no Corinthians, Veloso? Você tá rindo nesse país? Desgraçado, Lazarito. Eu tava torcendo pra esse dia chegar, cara. Olha, os últimos 3 trabalhos do Fernando Diniz tem mais derrotas do que vitórias, né? Então, assim, olha o percentual dos últimos 3 trabalhos. 38, 35. E ele só vai pra cima, né? Só pra cima. Só pra cima, você é foguete, irmão. Só que é aproveitamento. É Juliano Bertolucci, né, Juliano Bertolucci? Você que é o empresário dele, né? É aproveitamento de time rebaixado. É aproveitamento de time rebaixado que fala o Veloso pro final ali. Realmente, o Diniz, ele não estava com um aproveitamento, sempre falei aqui, o aproveitamento dele é baixo, porque ou ele ganha jogando bem, ou ele não importa que perde. Ele não sabe ganhar aquele jogo mesmo difícil, conseguir trazer aqueles pontos, ou um empate, ou é vitória ou é derrota praticamente. O Diniz, ele é muito tudo. E será que vai dar certo no Corinthians? É uma tentativa muito ousada do Corinthians, porque ele pode ou subir muito, ou então ir para a zona de rebaixamento, que não falta muito, e aí Série B é preocupante. O Diniz não muda o seu jeito de ser, ele não muda. Ele é dessa forma que ele age até o final, ganhando ou perdendo.
Então, para o Corinthians, realmente não é uma coisa que, no meu modo de ver, seja muito bom. É um risco muito grande. Mas, galera, eu fico por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E amanhã tem Vasco na Sul-Americana, com um time reserva para Sub-20, né? E a gente vai aguardar, porque nem o Renato Gaúcho foi viajar, né? Não é ele que vai acompanhar o time. Mas a gente está aqui, a gente torce. Vai que a gente consegue ganhar ou trazer um pontinho, já é importante, porque eu acredito que o Renato Gaúcho vai botar o time titular sempre que jogar em casa. Mas quando viajar, vai ser esse time mesclado. Gente, um grande abraço.